Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, eu me chamo Estela Marini Eu me chamo Candice Krumel. e você está no Gastro Talks. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante do nosso dia a dia de gastro, né, Candice, que é gastrite. Será que eu tenho isso mesmo? Então, para nós começarmos o nosso podcast de hoje, eu gostaria, Candice, que tu falasse um pouquinho para nós, afinal, o que que é gastrite? A gente escuta muitas pessoas falarem, mas às vezes eu pergunto para o paciente muitas vezes chega dizendo assim, ai, doutora, eu vim consultar contigo porque eu tenho gastrite há muitos anos e então eu quero poder estar tratando a minha gastrite, e aí eu, né, escuto o meu paciente, no segundo momento eu pergunto, mas o que que é gastrite para você? Fala com as suas E a gente até é palavras. chata, né? Dizendo assim, tá, mas o que tu sente? Mas o que tu sente mesmo, né? Exatamente, Queria contar uma exatamente. historinha que eu acho que é muito boa, assim. Há uns anos atrás, eu sou professora ali da medicina e a gente tem uma liga de gastro que a gente discute temas, né? E a menina Uhum, chegou e disse assim, eu quero falar sobre gastrite. Eu sabia que ela não queria falar sobre gastrite, mas eu pensei, eu vou deixar ela descobrir por ela mesma, né? Daí, 2 dias depois, ela me manda uma mensagem assim, professora, eu não tô encontrando nada nos livros de clínica, eu só encontrei no livro de patologia. Tu me dá uma referência que eu não tô achando nada? Eu falei, sabe por que tu não tá achando nada? Sobre o que tu quer falar? Ela, eu quero falar sobre dor no estômago, quando a gente come, se sente mal. Eu falei assim, é que isso não é gastrite, guria. Gastrite é um termo da patologia mesmo. Entendeu? Quando a uhum, gente fala em gastrite, a gente tá falando de inflamação do estômago, de um ponto de vista patológico, isso não tem nada a ver com sintomas. O que tu quer falar é sobre dispepsia. Tu não quer falar sobre uhum, gastrite. E ela, uhum, é? Eu falei, é. Então, assim, ó, quando o paciente chega dizendo assim que tem gastrite, pra mim, pra Estela, isso que a gente tá falando, isso não quer dizer muita coisa. Porque, na verdade, quer dizer um monte de coisa. Porque a uhum, gastrite é um termo técnico para a presença de células inflamatórias na mucosa gástrica. E não necessariamente a gastrite está associada a algum sintoma. E em 70% dos casos, as pessoas que têm sintomas não têm gastrite. Então, uhum, não é a mesma coisa, né? E eu acho que é muito. Eu não vou te falar que eu acho que é sacanagem dos médicos, não é o termo, mas talvez assim, no passado, na faculdade, talvez os médicos aprendiam. Isso aí é gastrite. E essa coisa foi se passando, assim, quase como uma crendice popular, assim, eu tenho qualquer coisa no abdômen superior, é gastrite, né? E quando chega agora, a gente diz para o paciente, olha, isso não tem a ver com gastrite, tem a ver com mil outras coisas, mas que não gastrite, o paciente fica até meio desconfortável, porque assim, ele ficou 40 anos tratando aquela gastrite, né? que nunca E daqui a curou, pouco né? e não Sempre curou, tinha lá na e daí biópsia. depois gastrite, não é, sabe? Né? Aham. Então, o termo gastrite mesmo, e gastrite nervosa é pior ainda. Gastrite nervosa, tu comenta, Estela, não quero comentar porque eu tenho emoções fortes em relação a isso, tá? Mas o Entendo. termo gastrite é um termo técnico e não quer dizer absolutamente nenhum sintoma. Nenhum sintoma diz assim, isso é sintoma de gastrite, não tem, né? É muito mais, como a Candice falou, é lá no microscópio, o patologista, que é o médico que recebe as biópsias dos pacientes, ele olha no microscópio e diz se tem inflamação. Claro que a olho nu, nós endoscopistas, a gente já tem uma noção como é que está aquela mucosa, aquele revestimento, se está mais vermelho, se não está, né? Então, às vezes, frequentemente está no laudo da endoscopia, gastrite endoscópica, mas realmente o diagnóstico é pelas biópsias, e é bem isso que tu falaste. E eu vejo muito que os pacientes confundem refluxo, sintoma de refluxo, com gastrite. Então chega dizendo Não, assim, mas pra tu ver, a gente descreve gastrite endoscópica, né? Não exatamente. é, porque assim, é uma gastrite que a gente viu, e mesmo essa gastrite endoscópica, na grande maioria das vezes, não está associada com sintomas, né?
Às vezes a gente pega uma Isso. gastrite erosiva, acentuada, tu até, tipo, pode estar associado com sintomas. Mas essa gastrite que a gente mais vê, que é a gastrite erantematosa, não, nós duas bobenas também temos, né? É, o que eu também, né? Ontem mesmo eu estava explicando isso para uma paciente. Depois, na sequência, tu vai falar das causas da gastrite, né? Não vou me antecipar, senão eu vou realmente atrapalhar o teu raciocínio. Mas, Não, mas eu queria que tu continuasse teu raciocínio dos sintomas. Porque aquilo que tu falou, o paciente tem. chega dizendo assim, ai, tem gastrite. Daí tu fala assim, tá, mas o que tu sente? Ah, porque eu tenho gastrite há 20 anos, eu já tomei omeprazol, já sei lá, tá, mas o que tu sente? Daí a minha gastrite aqui tá as endoscopias. Tá, mas o que tu sente? Uhum, Porque tu acaba sendo a médica chata. Tipo assim, mas o que tu sente? Eu quero saber o que tu sente. Porque daqui a pouco ele fala assim, eu tenho uma azia que não para nunca. uhum, Daí tu diz assim, tá, uhum. então não é gastrite, é refluxo, né? Exatamente. Isso é muito importante. E nós já falamos isso mais de uma vez aqui nos nossos podcasts, o quanto a história bem detalhada, ela é a base de todo o raciocínio clínico. Eu digo para os meus pacientes muitas vezes quando eles estão me conhecendo, o meu papel aqui é de investigador, eu vou lhe encher de perguntas agora. Claro, aqueles minutos iniciais eu deixo, né, abro espaço para ele falar, e aí eu digo, porque é a partir desse detalhamento que eu vou formular as hipóteses e baseado nessas hipóteses, eu vou entender se há necessidade de fazer exames ou não, vou avaliar os exames que o senhor já me traz e aí a gente vai dar sequência ao tratamento. Então, isso sempre é importante. Então, baseado no que o paciente nos conta, o paciente vai contando, falando os seus sinais e sintomas, e aí a gente já vai formulando as hipóteses. Então, por exemplo, muitas vezes o paciente chega, quais são podem ser esses sintomas? De dispepsia, né? Uhum. Estufamento, então aquela sensação de que eu comi um cacetinho, parece que eu comi três, né? Daquela sensação de estufamento, de estômago inchado. Tem Pode, aquele termo que eu acho horrível, que é empachamento. Ai, mas é o exatamente. termo técnico certo, mas é horrível, né? Eu Que é aquela prefiro sensação que a gente comeu um tijolo. Eu prefiro falar em plenitude, né? Tu parece que tu tá. Mas é que empachamento é diferente de plenitude, guria. Não é a É mesma verdade. coisa. Não dá pra É. gente generalizar, né? Mas então é aquela sensação de estufamento. Acho que o estufamento ainda é o Uhum. melhor, né? Acho que define melhor. Então, Sim. mas esse estufamento, principalmente, eu tenho eu costumo falar para os meus pacientes assim, é do umbigo para cima ou do umbigo para baixo? Por quê? Às vezes o paciente diz que tem gastrite, doutora, vim consultar porque eu tenho gastrite. Daí, na verdade, eu entendi que o sintoma dele é estufamento. Mas aí eu peço para ele, o estufamento, ele é do umbigo para cima ou do umbigo para baixo? Não, é do umbigo para baixo. Opa, isso não é do estômago. Do umbigo para Não, e baixo. tem outra coisa é que é muito. Porque às vezes os pacientes, e a gente também, né? Confunde estufamento com distensão, que são coisas diferentes. Isso, O estufamento é a sensação que tu tá inchado, mas tu olha, tu não percebe muita coisa. A distensão não, a distensão tu percebe, tu olha e tu diz, não, eu estou inchado, né? Então são uhum, coisas diferentes, né? isso. Então, estufamento é um dos sintomas de dispepsia. Além disso, dor do estômago, geralmente desencadeada depois da alimentação. Outro sintoma que às vezes o paciente pode relatar é sensação de enjoo, ou de ele come e não se Náusea? sente bem, né? É. Náusea, enjoo. Então, esses são os sintomas mais comuns de dispepsia. É, E deixa eu ver se tem algum outro. Acho que esse é saciedade precoce também, né? O paciente começa a comer e, tipo, não aguenta comer o prato inteiro, assim, tem que parar antes, porque acho que já deu, né? Já encheu, né? logo já se sente saciado. Uhum. Candice, eu digo assim para os meus pacientes quando chega no consultório, né? Quando numa primeira consulta, eu costumo usar uma comparação, eu sempre gosto de usar comparação com a vida real, que acho que fica mais fácil, né? E aí ele relata o sintoma, doutora, vim aqui porque eu como, me sinto estufado, às vezes tenho dor no meu estômago, às vezes eu acho que é um alimento, acho que às vezes é a lactose, às vezes eu acho que é o glúten, às vezes eu já acho que não é nada disso. Então eu vim aqui para entender melhor o que está acontecendo comigo. Mas também, às vezes, eu acho que está relacionado ao estresse, nos dias que eu tenho demandas maiores de trabalho, isso acontece com mais frequência. E daí, então, durante essa conversa, né, eu costumo explicar para ele assim, como é que
Como é que é a investigação quando eu vou falar de investigação? Eu vou justamente, eu faço a comparação com o computador, né? Então, assim, vamos supor que o meu computador tenha parado de funcionar. Então, ficou a tela toda preta. Então, primeiro, eu vou chamar o técnico para avaliar se tem alguma Não, e, coisa. gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Isso eu acho que é super comum acontecer com a Estela, né? Porque ela tem problemas com tecnologia. Então, eu realmente acho que ela tá comparando com a vida real dela Estou mesmo. comparando com a minha vida real. Então, assim, tu vai primeiro chamar o técnico, ele vai examinar a máquina, ver se tem algum fator ali na máquina que não esteja funcionando. Ele vai chegar para ti e vai dizer assim: não, doutora Candice, não tem nada, tua máquina está perfeita. E aí tu vai, tá, então tem um fator externo. No caso, um vírus, né? Que está realmente afetando o funcionamento da máquina. Então, eu queria que tu explicasse, assim, essa diferença, né, entre o orgânico e o funcional, né? Que então, é exatamente isso, né? Como é que a gente, quando vai pensar em dispepsia, a gente já vai formulando as hipóteses e já vai coletando na história do paciente sinais, sintomas que faz pensar em orgânico e funcional, parecido como o técnico faz lá com o computador. Fala para É, nós isso na daí. verdade, assim, ó, eu acho a dispepsia funcional, guria, na verdade é a limitação da medicina, né? Porque na minha Uhum, cabeça, assim, agora, eu acho que todas as pepsias têm um componente orgânico, a gente que não consegue descobrir, né? Porque se tu uhum, pensar que há muitos anos atrás não se sabia que tinha bactéria, o Helicobacter pylori, hoje em dia se sabe, né? Agora, tipo assim, eles já viram que às vezes a alteração, esses pacientes passam uma alteração, nem tá no estômago, tá no duodeno, tu vai biopsiar o duodeno e tu vê aumento de célula inflamatória em duodeno. Então, eu acho que sempre tem algum componente orgânico, só que a gente que não chega lá, entendeu? A uhum. impressão que eu tenho é essa, que a gente não tem testes o suficiente para ver o que está acontecendo. Tá? Mas, de um ponto de vista geral, a dispepsia orgânica, a gente fala quando tem alguma coisa que explique os sintomas do paciente. Então, o paciente tem uma úlcera, o paciente tem Helicobacter pylori, que hoje em dia até eles tiraram um pouco do orgânico, foi a dispepsia por Helicobacter pylori, Hum. né? O paciente tem uma gastrite muito feia, como eu falei, gastrite erosiva, super acentuada, o paciente tem uma neoplasia de estômago. Câncer de Então, hoje estômago, em né? dia, a dispepsia orgânica, quando tu faz endoscopia no paciente e aparece alguma coisa na endoscopia que explica os sintomas dele, tá? E isso Uhum. é 30% dos casos, né? 70% dos casos a gente chama de dispepsia funcional. Quer dizer, tu faz a endoscopia e a endoscopia tá normal. Tá? Claro que a gente não tem indicação de fazer endoscopia em todo mundo. Não tem essa indicação. Até eu tenho o guideline da AGA, se eu não me engano, que eu acho ele péssimo, que ele só bota para fazer endoscopia que tem mais de 60 anos, que tem menos de 60 anos nem é para fazer endoscopia. Só que, tipo assim, às vezes a gente pega pacientes com, com menos de 60 anos com doença grave, então, né, não, acho que não entra. Mas, um ponto de vista, assim, quando o paciente chega e começa a falar, a gente tem que ver aqueles sinais e sintomas de alarme, quer dizer, assim, são coisas que fazem a gente pensar que talvez ele tenha uma doença um pouco mais grave mesmo, né? Que daí entra emagrecimento, vômitos pós-prandiais, assim, frequentes, assim, não é aquela coisa, eu vomitei há 2 meses atrás, uma vez. Não, o Uhum. paciente diz assim, eu como e vomito. Eu como, dali meia hora, 1 hora eu vomito. E daí, nesse vômito, tem até aquela coisa do vômito depois de comer, que é logo depois de comer, que fala menos a favor de ser doença do estômago, mas o que fala mais a favor de ser doença do estômago é aquele vômito 1 hora depois de comer. Porque quer dizer assim que a Uhum. comida ficou lá dentro e não conseguiu ir para frente e acabou voltando, né? Então, Uhum. emagrecimento, vômitos, sintomas que acordam o paciente à noite. Então, o paciente está dormindo e ele acorda por causa da dor abdominal. Ele acorda porque ele tem que vomitar. Ele acorda porque. Isso é uma coisa também que é um sinal e sintoma de alarme. História familiar de ter câncer gástrico. E daí, o que entra, às vezes, não é tão importante nem o DNA, o Helicobacter pylori, porque a gente passa o Helicobacter pylori para os nossos filhos. E, às vezes, o Helicobacter pylori é de uma cepa mais agressiva, e então, se o paciente tem história familiar de primeiro grau de ter câncer gástrico, ele tem, é um sinal, sintoma de alarme. A outra coisa é massa abdominal palpável, que daí a gente vê no exame físico, então tem que examinar os pacientes, né? Então tu vai palpar e tu vê que tem alguma coisa ali no estômago.
E o outro é linfonodos, é ínguas aumentadas principalmente aqui na região em cima da clavícula, principalmente à esquerda. Então, íngua aumentada na região em cima da clavícula. Eu não lembro se tem algum outro, Estela. Acho que a anemia tu não falou, Anemia. né? Anemia. Uhum. O paciente tem anemia ou vômitos com sangue. Isso são as indicações da gente investigar. E Fazer então, endoscopia, né? Investigar, isso, acho que a gente tem exato. que investigar sempre, né? Isso. Até porque assim, ó, mesmo que o paciente não tem nada, como é que tu vai saber se ele tem anemia se tu não pediu um hemograma para ele ou se ele não trouxe hemograma, Os exames entendeu? básicos devem ser feitos, É, eu com acho que uma certeza. investigação meio básica a gente tem que fazer em todo mundo. Eu acho que não precisa fazer endoscopia em todo mundo, mas eu acho que investigação básica tem que fazer em todo mundo, até investigar o Helicobacter pylori, entendeu? Ah, só 10% dos pacientes melhoram com tratamento. Agora, se tu pensar que 50% da população tem Helicobacter pylori, isso é um monte de gente, né? Isso. Mas sabe que eu não sei qual é a tua impressão, embora na literatura, inclusive, nós participamos do TRIA, do A minha estudo impressão sobre é que não é isso. 10%, é muito Não, menos. bom, eu já acho que é É, mais. tu acha que é mais? Eu Eu acho que é acho que é muito mais. menos, Eu guria. acho que eu preciso tratar mais do que 10 pacientes para um ficar bem, né, no estufamento quando tem o Sim, não. Helicobacter. Então tá, então eu tô te falando, eu acho que na verdade é 30 o NNT, né? Então, na verdade, assim, 30 não, mas eu acho que assim, ó, dos pacientes que realmente melhoram com o tratamento de Helicobacter pylori, a minha casuística é menos do que 10% que Eu vou te melhoram. dizer muito mais do que, para mim, pelo menos no meu dia a dia, que eu observo que faz muito impacto muito grande, principalmente nessa sensação de estufamento, de plenitude, é o mastigar bem a comida e comer devagar. Como a gente Não, conversou, né? Então, exatamente. geralmente, assim, 60 a 70% melhora quando a pessoa se dá conta, opa, é verdade. Eu tô comendo Guria, muito rápido, eu não até tô explico para triturando os a comida. pacientes, eu falo, olha, tem indicação de tratar o Helicobacter pylori, eu não boto minha mão no fogo que vai melhorar, entendeu? Exatamente. Mas assim, tu que sabe, tem indicação. A dispepsia é uma das indicações para tratamento do Helicobacter pylori, mas não leva muita fé, viu? Claro. Não é assim aquela coisa. Então, assim, o paciente tem o sintoma, ele tinha, então, tem uma idade que a gente achou que realmente, considerando que ele tem mais lá de 50, como tu falaste, né? O Gardner americano é o 60, mas geralmente, se a gente É, for não, 60 não dá, avaliar, né, guria? é 60 não dá. tem outros guias, outros Gardners, outras literaturas que sugerem a partir dos 50 como um ponto de corte. Então, assim, o paciente tem já mais de 50 anos, começou com essa sensação de indigestão, como alguns relatam. Então, a gente, como nós estávamos falando, vai colhendo a história, vai ouvindo os sinais e sintomas que ele vem tendo. Então, o que a Candice quis dizer, voltando àquela minha comparação inicial, nós temos duas situações que podem estar acontecendo. Então, durante a endoscopia, faz a endoscopia e encontra, por exemplo, a bactéria, né? Então, pode ter uma causa ali para aquele desconforto, para aquela inflamação, pela aquela gastrite vista, descrita na endoscopia pelo patologista, já que o Helicobacter, como a gente já falou no episódio anterior, a bactéria, ela causa essa inflamação, mas claro, como ela bem falou, a gente não tem certeza que o paciente vai melhorar 100% do sintoma, mas também pode ter, como tu falaste antes, úlcera, alguma outra alteração na parede do estômago que possa estar dando sintoma. Pode ter, né, alguns casos, câncer já de estômago, felizmente isso é bastante raro, mas, por outro lado, às vezes a gente faz a endoscopia e está tudo absolutamente normal. Não tem. Embora lá no patologista, às vezes até pode vir, né? Isso acho bem importante, o fato de estar escrito na Muito. biópsia gastrite, Gastrite crônica em atividade leve. exatamente. Esse laudo não quer dizer nada, nada. Então, geralmente, com esse laudo de gastrite leve, enfim, gastrite crônica, né, sem a bactéria, o que nós costumamos dizer para o paciente? Na verdade, não tem nada na parede do teu estômago, nada de alteração que justifique esse desconforto. Então, a gente passa a pensar que os fatores externos estão facilitando a ocorrência desses sintomas, estão gerando esse sintoma. Então, que isso seria assim, como eu falei antes, o vírus, né, no computador desorganizando o sistema. Então, os fatores externos, aí vem o estresse, a alimentação, essa questão, como eu falei antes, do excesso também de substâncias tóxicas.
O próprio sono parece ter relação nessa questão da sensibilidade visceral. Muito. Então, Sabe que quando eu durmo mal de noite, eu passo outro dia mega nauseadona, assim. Cara, uhum. é impressionante. Eu vou comer, eu começo a comer, eu já. Né? E E, daí eu fico pensando, daí eu pego esse paciente com um que tem apneia do sono, sei lá, que eles nem sabem que uhum. eles dormem mal. Que Será que eles não nunca, é, não tem a ver, entendeu? Eu fico claro. fazendo umas viagens na minha cabeça, né? Porque se eu durmo mal e no outro dia eu vou comer e eu me sinto mal, será que os caras que dormem mal, assim, cronicamente não tem isso também, né? Então, esses são os fatores externos, que geralmente essas são as principais causas de desconforto, de estufamento, daquela sensação de indigestão, de dispepsia, como nós E guria, falamos isso que eu acho ontem. legal estudar, assim, porque na verdade a gente sai da faculdade muito baseada nesses guidelines americanos, europeus, coisa e tal. Daí quando o paciente chega, ele começa a falar, tu começa a botar ele dentro das casinhas ali do guideline, né? Tipo assim, tem ou não tem sinais e sintomas de alarme? Não tem. Pesquisa Helicobacter pylori, deu negativo. Então vamos tratar com omeprazol 4 semanas, fazer um teste terapêutico e ver como o paciente vai ficar. Ah, sei lá do que, vai pra casinha de fazer endoscopia. E daí tu trata todo mundo igual. E quem Uhum, melhora, tá? Então tu entra exatamente. no guideline americano, tu trata todo mundo igual, dá tipo omeprazol ou parendo para todo mundo. Uma parcela bem pequena melhora. Essa parcela pequena que melhora, depois que para de tomar o remédio, volta a ter sintomas, obviamente, né? E daí tu fica naquelas. Então ele tem uma dispepsia refratária, tipo, que não Uhum. melhora com tratamento, que não faz o mínimo sentido, né? Daí, quando tu começa a estudar mais, e eu acho legal você falou assim, desse papel de investigador, o paciente começa a falar, tu começa a, tipo, pensar assim, cara, o que que tá acontecendo lá dentro? A gente Uhum. não tem como descobrir isso, a gente tem os, tipo assim, a endoscopia eu falo para os pacientes, é como, a Estela vai mudar de consultório daqui uns dias, é como entrar no consultório novo e olhar as paredes, tá? Tu Uhum. tá vendo, se a parede não tem rachadura, se tá bem pintadinha, se tá tudo certo. Tu não vê a posição solar, tu não vê se tá funcionando o interruptor de luz, tu não vê se o encanamento tá funcionando, tu não vê se tá funcionando bem aquele Uhum. consultório novo. Tu só tá olhando as paredes dele, entendeu? A Uhum. endoscopia é isso. Tu olha a parede do estômago e tu vê, diz assim, a parede tá ok, não tem nenhuma Uhum. rachadura, né? Agora tu não vê se teu estômago tá funcionando bem, Isso né? aí, isso é E nessa bem coisa importante. e essa coisa do funcionamento do estômago que entra muito esse negócio de todos os hormônios que a gente tem correndo no corpo inteiro. Então, assim, não adianta. As coisas não estão separadas lá dentro, tá tudo junto, né? E ver a influência do estilo de vida, como nós falamos Claro. antes, né? A Ontem eu influência do estava estilo de conversando com vida. uma paciente dizendo assim, ela é bancária, e bancária, assim, ó, é batata, porque eles têm meia hora para comer meio-dia, tá? Às vezes 15. Tem Não, bancos que é é 15 minutos. batata. Os caras comem e passam mal depois do almoço. E daí eu Uhum. falei pra ela: olha, eu não sei o que te falar. Eu acho que talvez você tenha que comer um negócio muito leve meio-dia, né? Uhum. E dela, mas eu já como uma coisa leve. Eu falei assim, mas mesmo assim não tá sendo suficiente, porque assim, o teu corpo ele tem que decidir se ele vai trabalhar ou se ele vai fazer digestão. Ele não tá conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre acho importante, uma vez que vocês procuraram um médico, fizeram os exames, escutem o que que o médico vai lhe dizer antes de ir para o Google, porque às vezes a gente, eu digo, né, eu vejo os pacientes, aí vai para o Google, aí lê aquele termo ali, como a gente já falou antes, metaplasia, aí, ai, mas já estou com câncer, né? Já, nossa, geralmente não quer dizer nada de preocupante esses termos técnicos, só que tu coloca, tudo tem que ser analisado no conjunto. Uhum, é isso aí. Os exames, de novo, né, pessoal, eles são só complementares, eles vão complementar uma hipótese, um raciocínio clínico. A gente não vê os exames isoladamente. A gente não Não, e isso trata tu os falou assim, ó. exames. Tá lá, endoscopia normal. Daí na biópsia vem gastrite crônica. Daí o paciente fala: olha como eu tenho gastrite. Ele fala: não, olha só, essa Uhum. gastrite, todo mundo, né, pode ter, não quer dizer nada, não tá associado aos teus sintomas, blá, 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 né? Tá, mas eu tenho gastrite, né? Isso. Daí, tipo assim.
Tem, É que na patologia tem, mas isso não quer dizer nada, eu também devo ter, né? mas eu penso também, Candice, que as pessoas, e eu me incluo nisso, a gente quer entender, afinal, tá, mas olha só, o A que que gente quer um afinal eu nome, tenho? né? A gente quer um nome para A gente quer um aquela nome. queixa, para aquele sintoma, para aquele sinal. Então, acaba. Ok, agora eu já sei que eu tenho gastrite. Então, acaba dando aquele É, aquele conforto. alívio. Isso, exatamente. Mas então é sempre importante procurar atendimento médico, confiar no que seu médico está dizendo. Se você ficar em dúvida, pergunte de novo, tá? Mas será que é a gastrite que está me dando esse desconforto? Então, justamente para a gente poder depois, na sequência, quando a gente falar de tratamento, estar atuando na causa do sintoma. E eu penso que na questão de dispepsia, de desconforto no estômago, sempre o primeiro passo é essa diferenciação. Será que tem alguma doença levando a esse sintoma? Ou será que é o funcionamento que está desorganizado? Será que eu estou com alteração na minha sensibilidade? A sensibilidade visceral é assim, os próprios movimentos peristálticos, os próprios movimentos do tubo digestivo, o próprio ato de distender quando recebe o alimento, que normalmente não dá dor, não dá desconforto, para as pessoas que têm essa sensibilidade dos órgãos alterada, pode dar. É, E aí até a tem gente podia daí falar sobre, né, esses mecanismos que são coisas que a gente não consegue investigar, mas que a gente já sabe que acontece, né? Eu acho isso, um bem pode legal que falar tu falou, sobre é isso. a hipersensibilidade e a distensão gástrica, né? Uhum. E eles fizeram uma experiência uns anos atrás que eu acho muito legal, que eles colocaram um balão dentro do estômago de uma pessoa que não sente nada e de uma pessoa que tem dispepsia, né? Que é como a gente, né, o termo técnico para esses sintomas, assim. E daí começaram a botar água. Daí botaram um copo de água, os dois não, tá tranquilo. Botaram o segundo copo de água lá dentro. O cara que não sente nada falou, tá tranquilo. O cara que dispepsia falou assim: eu sinto que já entrou alguma coisa, assim, que eu tô com o estômago um pouquinho cheio. Botaram o terceiro copo de água, o cara com dispepsia falou assim: olha, começou a me incomodar. E o outro Uhum. cara disse assim: não, pra mim tá tranquilo, não sinto nada. Botaram o Uhum. outro copo de água, o cara com dispepsia assim: cara, tá doendo muito meu estômago. E o cara que não sente nada, assim, agora eu sinto que entrou alguma coisa. Então, no momento que um tava já com muita dor, o outro, né, paciente ali tava dizendo assim, não, agora eu sinto que parece que eu comi alguma coisa, né, para o mesmo estímulo. Então, às vezes, assim, só o fato do estômago distender já causa desconforto, e daí isso tem muito a ver com o eixo cérebro-intestino, né, porque, na verdade, assim, a gente não sabe ainda se é o estômago que tá mandando uma mensagem errada pro cérebro, dizendo assim, olha, tá muito machucado aqui, ou o seu cérebro que está entendendo errado as mensagens do corpo, né? Eu acho que é o cérebro que está entendendo errado. E às vezes pode ser até, como nós falamos já em outro momento, o cérebro está tão no sistema luta-fuga que ele não dá ele não consegue fazer aquela organização, como se fosse aquela coordenação de forma correta. Imagina o cérebro como maestro da digestão. O maestro está tão ocupado com outros pensamentos que fica tudo desorganizado. Ele não consegue mandar, coordenar duas coisas ao mesmo tempo, Não, e a né? ideia que eu tenho também é o seguinte, Guri, a gente tem receptor para tudo, né? A gente tá aqui conversando, nosso coração tá batendo, a gente não sente ele bater e a gente não sente o ar entrando dentro do pulmão, o pulmão distendendo, mas a gente tem esses receptores lá dentro. E nosso cérebro ele tem que fazer uma peneira, o que se torna consciente, o que não se torna consciente. E quando essas coisas automáticas acabam indo para nossa consciência, sempre vem com uma sensação de desconforto. Então, quando a gente Uhum. sente o nosso coração bater, é desconfortável. Quando a gente sente o ar entrando dentro do pulmão, a gente tem sensação de falta de ar. Então, talvez o cérebro sentir a distensão gástrica tem um gatilho de desconforto ali, E tem um gatilho de desconforto. dor, sabe? Porque não é o esperado. O Não é o esperado é que esperado. a digestão flua normalmente, que tu Sim, depois que a gente simplesmente. engole, a gente só é para sentir quando já tá saindo lá no Forever, entendeu? Não é pra Exatamente. sentir nada nesse meio termo, né? Porque é justamente nessa região aqui, né, o músculo da deglutição, que ele é que está sob nosso controle, que é a musculatura estriada. O resto é tudo a nível do sistema nervoso central, né?
essa sensibilidade, a inervação dele, que é a musculatura lisa. Isso, então, é sempre importante E que, eu acho que que a para esses gente tenha pacientes que claro. têm hipersensibilidade de extensão, talvez a coisa mais legal que seja para fazer, que não envolva medicação, né? Normalmente, esses pacientes, na literatura, diz para tratar com antidepressivo, né? Mas que não envolva medicação é não comer rápido, como a gente já falou, e não comer muito de uma vez só. Isso. Tu conseguir, tu parcelar, fracionar as refeições para o estômago não distender muito. E não beber líquido junto com as refeições, né? Porque o líquido é uma coisa que dá distensão gástrica também, né? Exatamente. Na literatura eu já li que né, acho que foi um trabalho que falava que o estômago, ele é um órgão muscular, que ele tem uma capacidade grande de distender. Eu li que até 80 vezes, eu achei, não, enfim, demais, mas se no trabalho fala, eles devem ter algum embasamento, né? Devem ter feito algum estudo para mostrar o quanto o estômago pode se distender, mas claro que essa sensibilidade pode variar. Guria, que eu li, eu acho esses dias, esses dias, já faz um tempo, que eu acho que assim, até uns 2 litros o estômago vai bem. Depois de 2 litros, mesmo a gente que não tem uma sensibilidade assim alterada, a gente começa já a sentir, né? Vamos falar mais do tratamento, então? Vamos aproveitar, já que o Não, nosso calma aí que tem podcast. outras coisas, guria. Vamos lá. Ah, então, Antes do vamos tratamento, lá. tá? Então tem a hipersensibilidade de distensão. Tem o Uhum. relaxamento anormal do estômago, aquilo que eu não sei, acho que a gente falou numa aula de digestão, que o nosso fundo tem que relaxar, e quando o Isso. fundo não relaxa, a gente tem principalmente essa relação, essa coisa de estufamento, empachamento, essas coisas. E isso está muito associado, muito associado com o estresse, muito associado com o estresse, né? Com essa coisa de comer e sair correndo e bababã. Porque assim, ó, daí a gente libera adrenalina e fala pro estômago não relaxar, que não é momento de fazer digestão, né? Então tem essa parte do relaxamento alterado do estômago, que na literatura eles mandam tratar com um antidepressivo também, né? Com a buspirona, se eu não me engano. Isso. Só que daí assim eu falo para os pacientes, olha, eu posso te dar remédio? Posso, mas eu prefiro 1000 vezes que tu relaxe depois de comer, que tu diga pro teu corpo tá tudo certo, vamos lá, vamos, né, tá tudo Antes de comer ok. já. Antes de comer É de isso preferência, aí, isso aí. para já justamente modular o simpático e o parasimpático, como a gente já falou em outro momento, né? Claro, Para a tá? gente Então mandar eu aquela prefiro mensagem. mandar mensagem de comer devagar, não se estressar muito enquanto tá comendo, porque daí o fundo vai relaxar, o fundo vai relaxar. Tem gente que tá sempre estressado, né? Eu tenho que falar, olha, na verdade, eu tenho que aprender a respirar para desestressar antes de comer, né? E aí, E daí, a terceira coisa que eu acho que deita e entra no tratamento, que é a hipersensibilidade a alguns alimentos, tá? Que uhum, daí eles já estudaram quais são os alimentos que estão mais associados com dispepsia, né? E me parece, assim, que a dispepsia tem de 2 tipos, o tipo dor e do tipo sintomas pós-prandiais, assim, que é isso, essa coisa que a gente plenitude. fala da má digestão. Tipo assim, Uhum, não tô digerindo bem, tá? uhum, E isso da má digestão, o que tá mais associado é gordura, né? uhum. Não sei se tu leu alguma coisa diferente. Isso. A gordura é o que realmente é o que demora mais, que é de mais difícil digestão. Mas até porque a gordura também, como nós falamos na outro podcast, o principal local onde acontece a digestão das gorduras é no intestino delgado, né? Não é no estômago. Diferente das proteínas. As proteínas são mais, a digestão é mais no estômago. Então, isso também justifica. Se a gente come muito alimento gorduroso, ele pesa realmente no estômago, até porque o estômago não é o órgão que realiza essa Uhum. digestão, acaba Né? acontecendo Quando a lá no gente vê assim, o duodeno. tempo que as comidas ficam no estômago, tipo assim, a água é 10, 15 minutos e olha lá, né? E aí vai indo, vai aumentando. E daí as proteínas normalmente são umas 3 horas, e Uhum. gordura pode ser até 4 horas, né? Por isso que às vezes quando a gente come assim o churrasco lá que tem bastante carne com gordura, às vezes assim é de tardezinha, tu não tá nem com fome ainda, porque ainda tá fazendo a digestão do negócio, né? E se tu come de noite é pior ainda, né? Porque de todo o teu metabolismo já tá lento, né? Uhum. Daí tu tem que dar um tempo, entendeu? Tipo assim, tu quer comer boa.
dá umas 3 horas antes de dormir. Não adianta comer e dormir e acorda no meio da noite super tomar. Claro que tá, porque tá tudo lá dentro parado. Quando a gente tá dormindo, a gente não faz digestão, o estômago para, nosso ato intestinal ele também descansa, né? Então, quando a gente tá dormindo, a gente não faz digestão. Isso Na aí, o verdade, a gente tem cérebro. Uhum. algumas ondas só para limpar, O nosso cérebro né? tá realmente economizando energia para o coração, para a parte Uhum. respiratória, o que são realmente órgãos vitais nesse momento. Então, a digestão nesse momento não é prioridade. E Não, eu querida, eu queria. tava lendo que os pacientes que têm dispepsia do tipo dor, 70% pioram quando comem cítricos, né? Hum, Mas o que eu acho mais legal, em vez de dar uma lista pro paciente, é pedir para ele tentar observar quais são os alimentos que são gatilho para ele, porque isso é tudo tão individual, entendeu? Então, assim, o paciente fala assim, ai, toda vez que eu como carne de porco, eu fico mal. Ah, beleza, então sim, tu sabe que a carne de porco é um negócio que tu não digere bem, que é um gatilho para ti. Então tenta ou comer muito pouco ou não comer, entendeu? Não é obrigado a, tipo assim, ser uma coisa muito específica, né? Ah, toda vez que eu como gordura eu fico nauseado depois. Blá, blá. Provavelmente a tua digestão da gordura é ruim, então eu acho que a gente tem que, tipo assim, ouvir o nosso corpo e saber quais são os nossos gatilhos. Não adianta a gente dar uma lista para o paciente, uma lista pronta da internet, que isso aí não vai dar certo, vai restringir um monte de coisa que não precisa restringir e talvez para aquele paciente não pegue o que realmente é gatilho para ele, né? Eu gosto, às vezes, eu costumo dar uma lista dos que mais geram sintoma, mas principalmente ali do refluxo. Do E eu digo refluxo, sempre né? para os pacientes assim, não é que você não possa comer esses alimentos, mas imagina essa lista como os alimentos que mais frequentemente na população geram o teu sintoma. E aí tu vai observar, hoje eu vou comer laranja. Vamos observar como é que vou comer laranja, como é que eu me sinto depois que eu como laranja. Hoje, eu vou comer churrasco, então eu não vou comer a laranja. Então, só para tu mesmo observar como o teu corpo reage. Eu digo E o que eu sempre, acho legal que não é assim, ó, tipo assim, ó, vamos dizer assim, eu comi banana hoje de manhã, amanhã eu vou estar com sintoma. Não. Na verdade, assim, normalmente tu come e imediatamente, ou 1, 2 horas depois, o teu corpo já tá te falando, olha, isso aqui não deu muito certo, isso aqui não rolou. Não é uma coisa que acontece 1 semana depois. Então é muito fácil de observar, porque tu come e depois tu comeu, tu começa a ter sintomas. Não é uma coisa assim, tipo, ai, há 3 dias atrás eu comi tal coisa, será que é aquilo? Não, não é aquilo, mas sabe que eu né? escuto frequente dos pacientes, eles falam assim, eu às vezes eu como, por exemplo, abacaxi, daí eu não me sinto bem, sinto uma dor no estômago, um mal-estar, outras vezes eu como e não me dá nada. Então, geralmente, o que eu falo para eles, provavelmente não é o alimento que está te desencadeando esse sintoma. Provavelmente, claro, que tem uma influência, mas não é o principal. Talvez no dia que tu tenha te sentido mal, tu pode ter comido rápido, não mastigou direito. Daqui a pouco, realmente, o momento, o horário do dia que tu comeu, enfim, tem uma série de fatores aí que também tem que ser observados. Por isso que tu falaste, não é a primeira vez, já não me fez bem, nunca mais vou comer. Não, Não, tenta de e isso que eu te novo, em falei, outro às vezes o momento. paciente tem uma pequena sensibilidade a cítricos, entendeu? E Isso. ele tá num dia que ele tá com mais sensibilidade em todo o corpo. E daí, Uhum. naquele dia, o cítrico faz mal, mas nos outros dias, o cítrico, o corpo dá um jeito de, né? De exatamente. Então, nós estávamos falando sobre o papel dos alimentos, né, no sintoma Uhum. de dispepsia, de dor no estômago. Já aprendemos com a doutora Candice que a gente vai tentar evitar de usar o termo gastrite, Por né? favor. Mas eu sei que ele tá tão, eu digo, já tá até no DNA das pessoas, né? Que a dor do estômago Não, igual eu a não fico, na gastrite. verdade, assim, eu não fico brava com o paciente, eu fico brava com o médico. Quando o médico me fala que o cara tem gastrite nervosa, daí eu tenho vontade, assim, de dar uma de Mike Tyson e morder a orelha e tirar um pedaço da orelha, sabe? Tá, então vamos falar sobre a gastrite nervosa, já que isso realmente Não, não, é um a termo que a gastrite gente nervosa é escuta dispepsia muito. funcional, guria. Isso, é É. que é um termo, eu acredito eu, já bastante que era usado no passado, hoje a gente evita de usar, porque não existe, não é que, eu tô nervosa, vou inflamar meu estômago, daí eu vou ter que estar com gastrite. Não.
Na verdade, como a Candice já explicou antes, quando eu estou estressada, claro que os fatores emocionais do dia a dia influenciam na nossa digestão, nós não temos dúvida disso. Altera, como a Candice falou antes, tanto a sensibilidade do órgão, quanto muitas vezes esse esvaziamento do órgão e dá essa sensação do estômago de distensão, de A motilidade do desconforto. órgão, né? Exatamente, a motilidade, a movimentação do estômago, ela fica prejudicada, sem falar dessa questão química também, que acaba sendo influenciada, E aí mas eu acho que até a secreção de ácido, assim, dentro do estômago, isso aí é influenciado pelo nosso estresse, entendeu? Eu acho que uhum, tem gente que secreta mais ácido, tem gente que secreta menos ácido. E o que acontece? Se tu secretar mais ácido, tu pode ter uma hipersensibilidade ao próprio ácido que tá ali dentro do estômago. Vamos dizer assim, tu lá que tá com pH de 3, daqui a pouco tu vai com pH de 2, e aquilo ali pode te dar. Mas o que eu acho que normalmente quando a gente tá estressado, a gente secreta menos ácido depois que a gente come. Então a nossa digestão fica alterada por secretar menos ácido, né? uhum. Porque a gente, depois que come, o nosso estômago precisa secretar ácido para a gente fazer a digestão. Só que isso, e a gente falou na aula de gestão sobre isso é controlado pelo parasimpático, pelo nosso sistema que relax, nosso sistema mestre yoga, tá? No momento que a gente está estressado e libera adrenalina, a gente vai secretar menos enzimas digestivas e menos ácido no estômago, e a nossa digestão vai ficar alterada, né? Isso é muito importante as pessoas entenderem. Como eu disse no episódio, né, no episódio 5 que particularmente é um dos que eu acho assim que são essenciais para quem busca construir boa digestão. Lá a Candice explica toda a digestão, desde a mastigação, a importância, e vai falando o que vai acontecendo em cada parte do nosso corpo. E justamente naquele episódio nós falamos da importância de chega para almoçar, ok, por mais que tenha sido uma manhã pesada, relaxa, agora é a hora de você se alimentar. Então, primeira, a forma mais rápida, mais efetiva de acalmar o nosso sistema luta e fuga, que é o simpático, que é do estresse, é justamente respirar fundo. 3, 4, 5 respirações, calma, desacelera. A partir do momento, respirar fundo não é um ato que a gente consiga fazer no piloto automático. Nós precisamos pensar. E quando eu penso, trago o meu pensamento para o aqui e agora, automaticamente eu diminuo o sistema luta e fuga e eu deixo a parte inteligente, que é a parte frontal aqui do cérebro, agir, e aí vem o sistema parasimpático conseguindo organizar essa orquestra para que ela esteja preparada para receber o alimento. Eu chamo orquestra tubo digestivo, porque eu digo a É complexidade muita dele. coisa. Eu digo que eu acho que uma orquestra é uma forma da gente a gente conseguir realmente explicar de uma forma mais palpável. Tudo tem que acontecer no devido tempo. E aí o maestro da digestão é o cérebro, né? Então, por isso que é tão importante o nosso cérebro estar no aqui e agora. Então, justamente sair no modo luta e fuga, para que nós depois saímos, né? A gente consiga não só fazer toda, né, mastigar bem a comida, comer mais devagar, selecionar melhor os alimentos. Quando a gente está mais calmo, não sei como é para ti, mas eu percebo que quando eu estou bem mais tranquila no momento da refeição, eu consigo fazer escolhas melhores. Quando tá no modo luta e fuga, tu vai no alimento que vai te dar mais prazer naquele momento. Então, tu acaba comendo muitas vezes não o que é melhor para o teu corpo, mas o que talvez faça tu te sentir melhor Não, que da dê parte um pico de mental. serotonina e de dopamina lá em cima, que daí normalmente são alimentos com absorção rápida, né? Tem E entre os isso, carboidratos e os doces, né? Que são e esses alimentos que dão essa. Porque na verdade, assim, a proteína e a gordura, elas demoram mais para ser absorvidas. Então isso elas aí. não vão dar essa sensação de prazer imediato, vai dar a sensação de prazer na boca, assim, né? Comer aquela picanha. Uhum. Mas lá dentro, a sensação de prazer são alimentos que têm absorção rápida, né? Que daí é carboidrato. E carboidrato. E o nosso sistema luta e fuga, ele tá pensando aqui agora. Ele acha que tem um leão Claro! atrás dele. Então ele não Não, quer e ele quer esperar energia 3 horas. músculo para poder correr, Isso entendeu? aí. Então vejam como isso é importante. Primeiro ponto é nós nos autorregularmos. E não precisa nada além de 3, 4 respirações para nós acalmarmos. E eu acho uma questão, já que nós estamos falando da parte da gastrite nervosa, que eu acho bem interessante,
o nosso cérebro, fazendo um gancho com o que a Candice falou, ele busca recompensa rápida na comida no carboidrato. Então, parece que para o cérebro é bom aquele carboidrato, mas no fundo, para nosso bem-estar mental, não é lá que eu vou conseguir encontrar a médio e longo prazo um bem-estar mental, mas sim nos alimentos saudáveis. Por quê? Porque a gente sabe da importância da serotonina para o bem-estar mental, não é? E a serotonina, ela vem do triptofano. E o triptofano vem da onde? Aminoácidos. Exatamente, ele não vem do carboidrato, ele não vem do bolo, da torta, ele vem justamente dessa alimentação mais saudável. Então eu digo que isso é um paradoxo. O cérebro, no momento que tu está estressado, ele pede aquele alimento que vai te dar recompensa rápida, que vai te dar energia rápida, mas, na verdade, para ele, se a gente para analisar, não é o melhor alimento em termos de saúde mental, né, Candice? Não, e na verdade, esses carboidratos, eles fazem picos, né? Eles não é aquela elevação que fica elevada, não é elevação por pico. E todo pico tem um vale depois, né, galera? Então, assim, tu Uhum. faz um pico e depois tu entra na Depois vibe daquele ruim de baixo. novo, né? Uhum. Então, assim, a curto prazo realmente é ótimo. A longo prazo, pro cérebro é muito ruim, porque tu fica naquele pico, vale, pico, vale, né? E sem falar da culpa que as pessoas às vezes sentem também, né? De Sim. ter, naquele momento, comido uma barra inteira de chocolate. Aí tu fica, ai, e comeu, e aí tá agitado, come rápido, não mastiga, e aí sente mal depois que comeu por uma série de Bom, fatores. isso da mastigação, quando começou a pandemia, eu fui ver uma aula lá do Instituto Americano de Gastro, lá da AGA, lá da Associação Americana. A aula tinha 43 minutos, eu acho que era assim. Medidas não farmacológicas para a dispepsia. Eu pensei, é isso que eu quero para a vida. Vou ver essa aula muito louca, né? E daí, guria, 43 minutos, um cara falando bem devagarinho, cara. Bem devagarinho. E eu falo rápido. E assim, eu fico meio nervosa quando a pessoa fala muito devagar. E não tinha como botar vezes dois ali. E o cara falando bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho. Chega no final, assim, nos 3 minutos finais, ele fala assim: bom, concluindo, a única coisa provada realmente que melhora a dispepsia é mastigar devagar. Uhum. Cara, eu quase pulei no computador e enforquei o computador. Não podia ter falado isso em 5 minutos, entendeu? Sabe? Fez eu ficar ali 43 minutos pra ouvir que a única coisa que realmente funciona é mastigar devagar. Isso aí. Então, isso que a gente estava, no que nós falamos, mas só que para mastigar devagar, tu tem que estar calmo, porque se a gente vai no Claro! piloto automático, é uma, duas, três e já engoliu. E aí também vem a questão de não tomar líquido com a refeição, né? Que nós costumamos falar, porque pode. Primeiro que quando tu toma líquido, não tem como mastigar, né? Tu botou feijão, arroz, né, na boca, tu tá lá mastigando, toma água, tu vai ter que engolir. Não tem como tu continuar mastigando. Então, primeiro que ele que acaba muitas vezes atrapalhando a mastigação. E segundo que vai estar ocupando o espaço aí do estômago. Enfim, então o ideal realmente é nós tomarmos líquido caso seja necessário no final da refeição em uma quantidade pequena. O ideal mesmo é não tomar líquido durante a refeição, né? Deixar para os Não, e outra coisa, intervalos, assim, né? ó. Isso eles falam muito, né, nesses cursos do Instituto de Medicina Funcional Americano, que é da hipocloridria, tá? Que pra gente é muito difícil medir e tudo mais. Mas se tu pegar ali os livros, eles falam que não tem diferença no nosso pH do estômago conforme a gente vai envelhecendo, tá? Mas eu não sei, eu já noto que a minha digestão não é a mesma de quando eu tinha 20 anos, entendeu? Tinha 20 anos, eu falo para os pacientes, eu ia lá na festa, bebia, saía, ia no coisa, comia um X com batata frita, com maionese em cima, ia para casa dormir, no outro dia acordava como se nada tivesse acontecido, tá tudo certo. Agora eu vou pegar, quando eu vou comer X, que é uma vez por ano, eu não consigo comer meio, entendeu? Uhum. Então, e daí o que acontece? Então, assim, o nosso pH no estômago parece que ele não muda. O que muda realmente é a secreção de ácido depois que a gente come, tá? Então, no que a gente vai envelhecendo, a gente secreta menos ácido depois de comer, e por isso que a nossa digestão vai se modificando, tá? Então, ali depois Uhum. de 40 anos, a gente já começa a decair a secreção de ácido e ela vai diminuindo. E quando tu toma líquido junto com a refeição, tu ainda pega aquele pouco ácido que tu tem e tu dilui Isso, tu ele. dilui ele, tu realmente tu acaba tendo uma menor Isso! potência dele.
Isso aí. Claro, daí tua digestão fica mais lenta ainda, porque tu diluiu o pouco ácido que tu tá produzindo, né? Isso. Então, eles falam muito desse negócio de, talvez assim, ó, antes da. Pra quem tem isso, tem a sensação, ideia, sente mais com carne. Aquela pessoa assim, tipo assim, eu como carne, eu fico muito, muito empachado, muito cheio depois de comer carne, com muito estufamento. Talvez dê pra, tipo assim, comer salada com vinagre antes da refeição, porque o vinagre é uma das coisas que estimula a produção de ácido dentro do estômago, né? Vinagre de Uhum, maçã. Então, antes de tu uhum. fazer a refeição, tu pega a sua salada ali, bota vinagre de maçã em cima, na salada e tu vai aumentar a produção de ácido. Gengibre também parece que aumenta a produção de ácido, por isso, tu vai lá, tu bota no feijão, no sei lá o que, um gengibrezinho, para aumentar a produção de ácido no estômago. Acho bem legal esse negócio do vinagre, sabe? Eu não gosto de vinagre, mas eu acho uma coisa interessante. Um paciente meu E me faz falou esses sentido. dias, que eu achei o máximo, que ele descobriu que quando ele come abacaxi junto com a carne, daí ele não passa mal. E agora ele sempre come Uhum, abacaxi junto. Que claro. massa! O abacaxi tem bromelina, né? Tem enzima digestiva. E- Que massa isso! Exatamente, é encontrar o alimento, os alimentos, qual que me faz bem, qual que não me faz bem, qual combinação que para mim é boa. Então, tudo isso, quando a gente está mais calmo, a gente consegue parar e observar, né? Uhum. E isso que tu estava falando sobre a questão da hipocloridria, que é, né? Só falando um pouquinho melhor. Hipocloridria, né, é a redução da produção do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o ácido que o estômago produz, as células do estômago produzem, para justamente poder, aquele alimento que eu já triturei parcialmente na boca, quanto mais eu triturei, mais fácil vai ser o trabalho do nosso estômago, mas eu comecei o processo de mastigação, o estômago vai liberar o ácido produzido por ele, que é o HCl, que faz com que o pH dentro do estômago gire em torno de 2 a 3. E eu digo também, de novo, vem o papel da mastigação, Candice. Quando eu triturei, quanto mais eu mastiguei, quanto mais eu triturei, mais eu compactei, menor vai ficar meu bolo alimentar, né? Porque uma, duas, três e engole. Então, isso também vai facilitar a ação do ácido. Não, tu sabe que para sair o alimento do estômago, ele precisa estar no tamanho de 2 a 5 milímetros, tá? Isso Daí tu aí. pega um pedaço de carne e corta desse tamanho. Já fez mastigada, engole assim, Uhum. tá? Para conseguir engolir. Até isso aqui chegar a 2 de 2 milímetros, 2 a 5 milímetros, tu imagina o tempão Então, que tem que ficar no estômago. exatamente. Então, nós estamos falando aqui do tratamento da dor no estômago, da dispepsia, né? Que as pessoas chamam muitas vezes de gastrite. Falamos um pouco da questão das emoções, do impacto do estresse, da ansiedade, na nossa digestão, da importância de sentar, quando chega para comer, primeiro acalma, tenta deixar o celular longe, para justamente conseguir trazer a tua mente ali para o presente, respira uma, duas, três vezes, agora está tudo tranquilo, né? Organiza o ambiente, começa, então seleciona a comida e daí na sequência começa a comer devagar, mastigando, triturando. São medidas essenciais para ter boa digestão, é o primeiro Não, passo. e eu acho, né, Estela, que assim, não é que a gente não dê medicação para os pacientes, né? Às vezes tem que dar, e às vezes até para dar uma ajudada, mas os pacientes, a gente tem que também falar para eles que não pode ser só isso, porque assim, senão fica aquela coisa da dispepsia que vai e volta. Tipo assim, o paciente nunca fica bem. Uhum, Ele faz o isso. tratamento, dele melhora, dele piora de novo. Daí vai no médico. Daí ele faz endoscopia de novo. Daí tu vê o paciente chega, às vezes, em 5 anos, ele fez 6 endoscopias, 7 endoscopias, entendeu? Que não está Porque ele sendo fica. tratada a causa, né? A origem E real. exatamente. Então, assim, a gente tem que parar um pouco, às vezes, dar uma respirada e tá, mas o que que está acontecendo, né? O que que tá acontecendo? Porque, assim, e o paciente, na verdade, assim, a gente não tem como entrar no corpo do paciente e ver. Então, a gente precisa também dessa observação do paciente dele se dar conta, assim, não, eu realmente tô comendo muito rápido. Eu realmente não dou tempo para fazer digestão. Eu vejo que eu como muito de uma vez só e como alimentos muito pesados, né? Ele também tem que se auto-observar e ver o que está acontecendo, porque a gente não consegue botar o paciente embaixo do braço e dizer assim, agora tu só vai comer isso, assim, bababá, não adianta, né? Mas aí que eu acho também importante essa conversa durante a consulta. Sim, a gente Sozinha é tem que muito conversar sobre isso, difícil né? a gente se dar conta, porque às vezes são hábitos tão enraizados, tá? Mas olha só, a vida toda um, dois, três e uma, duas, três mastigada e engolir.
Não, e às vezes Então, até um motivo de orgulho. Eu como em menos de 10 minutos. É um e o, orgulho aquilo ali, sabe, e o né? chato é quem fica lá, né, 20 minutos no refeitório. Não, não, e a Estela viu que assim, ó, a gente sempre falou assim, a Estela come muito mais devagar do que eu, tá? Muito mais devagar do que eu. E eu ainda, tipo assim, depois da refeição eu ainda tomo líquido, mas é que eu ainda tô podendo, tá, Estela? Quando eu ver que a minha digestão tá ruim, eu paro, tá? Mas mesmo assim, a gente come assim de boas, né? Não fica se estressando depois, né? Claro, mas isso é essencial. Então, mas sabe que eu acho interessante quando eu converso com o meu paciente sobre a importância do estar tranquilo, do mastigar bem a comida, eles falam, doutora, eu nunca tinha parado para pensar isso. Nunca ninguém Uhum, tinha me falado isso. E parece algo tão assim simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo tu mudar um hábito que já está tão enraizado. Então, por isso que a gente precisa realmente desse momento de pausa para poder adquirir esse novo hábito. E depois que tu já te acostumou a comer devagar, tu não consegue mais comer rápido. Tu realmente muda, né? Mas isso demora um tempo, que é o tempo de latência do teu cérebro para ele entender que aquele modo ali, máquina, na hora de comer já passou, né? Voltando à questão dos alimentos, Candice. Então, tu falaste assim que essa questão do alimento ela é muito individualizada. Alguns alimentos para algumas pessoas fazem, talvez seja de mais difícil digestão. Nós falamos lá no início que a gordura é o principal e realmente é o que a gente acaba vendo no consultório, né? A gordura, uhum. muitos pacientes falam, realmente quando eu como ali, né, tipo, como tu falaste, né? Churrasco, alimentos mais gordurosos, a minha digestão ela fica difícil e aí, e realmente isso é fato. E aí, às vezes, as pessoas acham que isso é problema do fígado, e não é, né? Acho que, Ah, sim, é eu coitado do como fígado, gordura. ai. Não, mas não é. É que, como eu digo, né? Muitas coisas, às vezes a gente fica achando, mas é o fígado que tá. Não, na verdade, tem, às vezes, o que está acontecendo são as suas escolhas, a questão, às vezes, como tu falaste, de colocar. Não é que a carne não se deva comer carne, por exemplo, que é rica em é um dos alimentos que tem bastante gordura na sua, mesmo que tu não come uma carne frita, entre a carne para ficar macia, entre as fibras tem gordura, né? Carne vermelha Uhum. que eu tô falando, principalmente. Então não é que não comer mais a carne, mas tentar fazer um preparo, por exemplo, que tu não vai adicionar ainda mais gordura. Para quem tem problemas Sim. de digestão da carne, Fritura, por né, exemplo. guria? Fritura já não precisa, né? É bem difícil a digestão, mas apesar de que, dependendo, né? Às vezes, nosso, de vez em quando, para o Não, paladar é bom. fritura é assim, ó, a fritura é pro cérebro, né? É pra dar Exatamente, aquele prazerzinho, né? exatamente. Então, assim, falando, né, continuando a questão da alimentação, então, tu falaste dos cítricos também, então das gorduras, dos cítricos, que para alguns pode não ter não fazer tão bem assim. Me fala sobre o café, que é uma coisa que os pacientes, café está muito associado ao refluxo, né, na dispepsia, nesse Guria, desconforto o do café, na estômago. verdade, olha só como que é muito interessante. O café aumenta a secreção ácida, tá? Por isso Uhum. que e a gente tem essas coisas, tipo, tomar um cafezinho depois da refeição, coisa e tal. Porque o café melhora a digestão, na verdade. Ele aumenta a secreção ácida. O problema é que o café, ele faz aquele, a transição ali entre o esôfago e o estômago, o esfíncter esofágico inferior, relaxar, tá? Ele Uhum. relaxa até 90 minutos depois, fica relaxado até 90 minutos depois de tomar um cafezinho. Então, na verdade, o café ele não tá tão ligado com sintomas de dispepsia, ele tá mais ligado com sintomas de refluxo mesmo, Refluxo. porque ele aumenta a secreção de ácido e ainda relaxa a transição entre o esôfago e o estômago. A não ser que a pessoa tenha sensibilidade ou hipersensibilidade à acidez do estômago, porque daí o café vai dar sintomas também, porque ele vai aumentar, né, essa secreção de ácido. Mas, pro ponto de vista de digestão, o café é bom, entendeu? Agora pro refluxo é ruim. Exatamente. Então depende qual é o sintoma, de novo, né? Depende o que nós estamos Sim, tratando. por isso que é muito detetive o negócio. O paciente tá falando, tu fica tentando pensar assim, tipo, ele tem tal sintoma, então talvez ele tenha hipocloridria, mas talvez ele tenha esse sintoma, blá, blá, blá. Então o paciente fala assim pra mim, às vezes, porque sei lá do que ele, tipo assim,
come e dá estufamento, ele fica rotando muito depois de comer, e dele melhora se ele toma um café ou se ele toma um suco de limão. Penso, mas esse cara deve ter hipocloridria, então. Uhum. Porque assim, ó, melhora com ácido, sabe? Tu tenta ficar encaixando, às vezes não encaixa nada, né? Mas tu tenta ficar encaixando o negócio enquanto o paciente tá falando, né? Isso sempre é importante. E eu vejo muito hoje, né, aquela vontade de buscar no Google. Então, se para nós temos ali muitos anos, né, estudando as doenças do tubo digestivo, muitas vezes é difícil fazer esse diagnóstico porque os sintomas são muito parecidos, né, Candice? Então, por isso que eu Não, acho eu e a Estela, a muito. gente já tá em velocidade de cruzeiro, a gente já tem mais de 10 mil horas estudando, né? Mas mesmo para nós é um desafio, porque os sintomas são muito semelhantes. Então, tu simplesmente jogar dor no estômago no Google vai dizer que Tu pode tá em ser câncer de câncer. estômago. Aí tu lê o sintoma do câncer, aí tu diz, eu tô com câncer. Mas aí tu vai ler o sintoma de dispepsia, tu vai ficar muito confuso, porque os sintomas, dependendo, tem muita semelhança. Então, por isso que é tão importante. Procurem, se vocês estão com sintoma, esse sintoma, claro, não aconteceu um dia só. Ele começou e ele não vai mais, né, não vai embora ao longo dos dias. Agendem um gastroenterologista, agendem um médico, caso vocês não conseguirem um clínico, por exemplo, para investigar, para entender, para lhe auxiliar nesse Gente, e momento. até pedra na vesícula, né, Estela? Com O certeza paciente pode se come, manifestar. tem dor, a Uhum, dor às uhum, vezes é no meio da barriga, não é à direita, às uhum. vezes a dor é bem no meio da barriga. Então o paciente fala assim, que de ver, eventualmente ele come e tem uma dor muito forte no meio da barriga. Eu fico pensando, isso aí não é dispepsia, Claro. Candice, entendeu? temos 2 minutos para finalizar o nosso podcast, então vamos aproveitar para deixar as nossas mensagens finais. Então, para as pessoas que têm problema de desconforto no estômago, né, de dispepsia, que até então chamava de gastrite, agora já sabe que é dispepsia é o termo correto. Quais são as tuas sugestões de tratamento além da farmácia, E a minha baseado do que a sugestão de gente já tratamento é assim, a conversou? primeira coisa é se observar. Eu acho que a primeira coisa é se observar e ver o que é gatilho, entendeu? É quando eu Uhum, tô estressado, que é pior, é quando eu como tal coisa, é pior, é quando eu misturo tal. É se observar. Dizer assim, os dias que eu passei mal, daí a pessoa fala, mas eu passo mal sempre. Bom, quando passa uhum. mal sempre, realmente a culpa não é do alimento, é alguma coisa que lá dentro não tá funcionando, e daí entra talvez um pouquinho a nossa parte de médico de investigar isso. Agora, uma pessoa que fala assim, eu passo só mal quando eu como pastel, pra mim tá tudo certo, entendeu? Se a pessoa passa só mal quando ela come pastel, o corpo tá dizendo pra ela que o pastel não tá rolando ali dentro. Tá? Então, a primeira coisa é se observar, não comer estressado, não comer ansioso, tentar, eu sei que é difícil, mas tentar relaxar antes de comer, mastigar muito bem o alimento, mastigar muito bem o alimento, e depois de comer, também permanecer um tempo relaxado para dizer pro corpo: olha, tá tudo certo, não tem nenhum urso aqui, não tem nenhum tigre de bengala, tá? Tá tudo ok, ninguém vai nos atacar, tu não precisa fugir, tu não precisa lutar. Deixa fazer a digestão que vai dar certo no final. Perfeito. E não ver os alimentos todos como vilão, né? Eu penso sempre nessa questão Uhum. de tentar observar o entorno antes de achar que, mas o problema é que tudo que eu como me faz mal. Opa, mas será realmente que o problema é a comida? Ou será que é como eu É. estou no momento que eu estou me alimentando? Então, pessoal, encerramos mais um podcast Nos e acompanhe nas redes gostaríamos. sociais. Exatamente. Então, o meu Instagram é Stella Marini Gastro. O meu é candicecrumel.gastro. Mandem sugestões, né? Mandem sugestões. E se tiverem perguntas também, vocês podem estar colocando ali, né, no Spotify, por exemplo, vocês conseguem nos encaminhar as dúvidas que nós estaremos respondendo nos próximos episódios. Isso Até aí. mais. Então tá, beijo, Estela. Até Tchauzinho. mais. Tchau, tchau.